Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando a educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Olá! Olá! Boa noite! Boa noite, alunos! Como vocês estão? Eu sou o tutor Lucas e hoje vou estar aqui acompanhando a aula com vocês. Eu vou estar aqui mediando, de forma que eu estarei tirando as dúvidas de vocês no chat, né? Enviando a lista de presença, voltando ao final da aula para fazer algum comentário aí, né? As coisas que forem mais perguntadas por vocês. Bom, enquanto o pessoal não está chegando aí, eu vou me apresentar. Sou o tutor Lucas, sou formado em Engenharia Elétrica e atuo, né, respondendo vocês, né, na TS, tirando dúvidas, né, na parte também pedagógica, arrumando questões, corrigindo textos, etc. Bom, vocês podem mandar as dúvidas no chat durante a aula, que eu vou estar respondendo vocês ou voltando aí no final para comentar, beleza? Então, em breve eu vou passar a palavra ao professor e lembrando, é importante que vocês assinem a lista de presença, ok? Então, ela vai aparecer mais ou menos no meio da aula, uns 15, 20 minutinhos aí, tá enviando ela no chat. Vocês preenchem ela com seu nome, RA e o curso de vocês. Uma dúvida frequente seria o RA, né? É o número da sua matrícula, né? O número que você usa para acessar o seu Moodle, beleza? Mas caso porventura você esteja lembrando, não entre em desespero, tá? O nome completo aí já vai solucionar tudo isso da lista de presença, beleza? Então, agora eu vou passar a palavra ao professor e volto ao final da aula para conversar com vocês, beleza? Até. Olá, pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Professor Felipe Galapia falando. Espero que esteja tudo bem com vocês, espero que esteja tudo certo. Vocês conseguem me ouvir bem? Conseguem me ver bem? Por favor, me deem um ok aí no chat. Boa noite, Bruno Barreto, falou que faz design de produtos, que está ansioso pela aula. Maravilha, eu também. Só me dê um ok aí, se dá para me ouvir bem, então a gente já segue a aula. Vou aguardar um minutinho, senão eu já ajeito aqui, tô com o microfone, uma câmera aqui, senão eu já ajeito tudo isso para vocês. Acredito que esteja tudo certo. Então, dá para começar.
Bom, vamos lá então. O Bruno falou, consigo ouvir bem. Legal. Obrigado, Bruno, pelo feedback. Bom, vamos lá. Vou colocar minha tela. Vou começar falando, aula de prototipagem. Vou começar falando um pouquinho sobre mim, só para vocês entenderem por que eu estou aqui falando com vocês hoje. E depois a gente vai para o conteúdo, beleza? Então, como eu disse, me chamo Felipe Delapria, eu sou engenheiro mecânico por formação e por profissão. Me formei em 2017. Tenho um mestrado completo em engenharia mecânica e tenho algumas pós-graduações aí no caminho. Então, processo da qualidade, segurança do trabalho, perícia em educação, e agora estou fazendo uma outra em gestão de projetos na USP. Desde quando eu me formei, lá em 2017, eu atuo na indústria como engenheiro mecânico, mas também, desde quando eu me formei, lá em 2017, também estou na docência, né? 2 trabalhos aqui em paralelo. Então, já atuei como professor, como coordenador de curso de graduação, coordenador de curso de pós-graduação e assim por diante. Tá, então, tenho uma experiência grande aí com a parte industrial e sempre trabalhei com projetos. E por que isso é importante destacar? Porque projeto envolve protótipo, que é justamente o tema da nossa aula de hoje. Né? Então, a primeira empresa que eu trabalhei, eu projetava máquina de frigorífico. Então, a gente fazia, assim, a execução de alguns protótipos de baixa fidelidade, e a gente vai estudar o que são protótipos de baixa fidelidade hoje. Depois fui para uma empresa de elevadores, onde eu projetava, de fato, elevadores, e, novamente, a gente fazia a execução de protótipos de baixa fidelidade, e hoje, atualmente, eu trabalho numa multinacional e do ramo de gestão plástica. É uma empresa que injeta tampa de perfume, tampa de comida, tampa de remédio, e eu atuo exclusivamente na parte de perfumaria. E por que isso é legal de falar aqui com vocês? Porque cada grande cliente de perfumaria tem uma equipe dedicada. Eu trabalho para a perfumaria do Boticário. Se vocês observarem, as tampas do perfume do Boticário têm diversos formatos, né? Então, uma estrela, um coração, uma rosa, um formato arredondado, um formato quadrado, enfim, são diversos formatos para diversos perfumes. Né? Lembrando que Boticários é um grupo com várias submarcas, né? Eudora, quem disse Berenice e assim por diante. Quando a gente vai... Antes da gente, de fato, executar, criar aquela tampa, a gente cria um protótipo. Porque o molde que vai produzir a tampa é tão caro que não pode ter erro, não pode ter dúvidas. Né? Uma vez que fez, não tem como voltar. Então, o protótipo está aí para nos ajudar nessas tomadas de decisões. E agora, assim, uma vez que eu estou falando aqui para vocês que a gente trabalha com protótipo, né? Já trabalhei com protótipo de baixa fidelidade, de alta fidelidade, não sei o quê. O que é protótipo, né? O porquê que esses protótipos são importantes no nosso dia a dia? Bom, é importante que seja dito que os protótipos atualmente são, eu diria, eu julgaria como um item indispensável no dia a dia de produção de bens e materiais quando envolvemos designer, quando envolvemos o trabalho de um designer, ou também quando envolvemos questões estéticas, questões de... fugiu a palavra. Quando você vai testar um material, questão de eficiência, quando você vai testar um material para saber como que ele vai lidar com uma carga que ele vai sofrer, como que ele vai lidar com uma pintura que ele vai receber, como que ele vai lidar se vai parar em pé, se não vai parar em pé, se vai ser fácil cair, se não vai ser fácil cair, se vai pesar, se não vai. Então, o protótipo, ele nos ajuda em vários momentos ali de tomada de decisão. É importante dizer, né, destacar aqui com vocês que a prototipagem é, portanto, hoje em dia, essencial para processos intermediários, para você tomar a decisão. Putz,
testei aqui um protótipo né, de um bonequinho e ele está caindo. A perna está muito fina, o corpo está muito pesado, a cabeça está muito torta, está tendendo para o lado. Então, são fases intermediárias. Por que intermediária? Porque eu já decidi que meu bonequinho é um homem que vai vestir tal coisa, vai ter uma capa de tal cor. Não estou no momento zero do meu projeto, estou numa fase intermediária. Então, vai me ajudar nas tomadas de decisões de fases intermediárias, mas também de fases iniciais ou de fases finais. Né? No geral, fases intermediárias. Cadê o mouse? Aqui. Então, é chamado de prototipagem a etapa de transformar uma ideia em um ponto ali, um produto de realidade, ou pelo menos de proximidade com a realidade, que vai simular alguma característica específica. Ele pode não ser tão próximo do real, mas ele está simulando o peso. Ele pode não ser tão próximo do real, mas ele está simulando o formato. Ele pode não ser tão próximo do real, mas ele está simulando a cor, o processo de tintura e assim por diante. Mas também pode simular todos os pontos em conjunto, né? Então ele pode simular o peso, o formato, a cor, a tintura, enfim, tudo em um único produto, né? Em um único protótipo. Aí vai da sua definição, vai do seu desejo. Se você está disposto a gastar seu tempo e seu recurso financeiro ou não nessa etapa, nesse momento do seu projeto. O protótipo, então, é o primeiro produto desenvolvido e que normalmente a gente tem materiais de baixo custo. Porque se a gente tivesse material de alto custo, a gente teria o produto, muitas das vezes compensaria fazer o produto de fato. Né? Então, o protótipo justamente tem essa ideia, baratear a ideia, né? Baratear a idealização do produto que você tem na sua cabeça, de tal forma que, você consegue ter alguma proximidade com o real, 2, ele é mais barato que produzir com aquela matéria-prima de fato. Aqui eu trago uma imagem de alguns protótipos. Hoje em dia, nós veremos alguns tipos de prototipagem rápida. Hoje em dia, mais comum aí são máquinas que possuem fios de polímero, né, um rolo de polímero que vai puxando um fio e vai desenhando, vai montando, né, vai construindo o seu produto, o seu objeto, a sua ideia, enfim. E diante de prototipagem rápida, você utiliza softwares aí, você pode utilizar softwares de desenho. Né? Eu sou engenheiro mecânico, na empresa que eu trabalho, as pessoas utilizam bastante 2 tipos de softwares. O SolidWorks, 2, o Creo. Existem outros? Sim, existem diversos outros. Aí vai depender do seu setor, do que a empresa vai ter como licença, do que você sabe mexer e assim por diante. Tá? Existe aí dezenas e dezenas de software de modelagem para impressão 3D. Então, a industrialização que houve no mundo impulsionou a questão das atividades relacionadas à modelagem. Né? Então, uma vez que a gente começou a ter mais tecnologia, produções mais mecanizadas, produtos mais caros, mão de obra mais especializada, a gente começa, então, a ter essa demanda não posso produzir um elevador para testar, sendo que o custo desse elevador é muito caro. Né? Vamos construir algo intermediário, algo que não seja o elevador, mas que ainda passe a ideia do elevador. O quê? Um protótipo. Né? Esse pensamento vale e é válido para outros setores, outros produtos, e assim por diante. Então, essa criação dos objetos que envolve o trabalho mental, né? Você idealizar, você imaginar, você tirar do papel. E essa parte mais física, que é o trabalho das máquinas, de construção, tudo isso passa a ser um trabalho de rotina para as empresas e para os funcionários das empresas. Né? Então, por exemplo, na empresa que eu trabalho, a gente tem lá o designer de produto. Ele é responsável, então, por modelar 3D o projeto. A ideia vem dele? Muitas das vezes não. Muitas das vezes a ideia vem do chefe dele, que idealiza, que discute com o cliente, que debate preço, que debate tamanho. Aí o chefe dele vai lá, passa para ele, aí ele vai lá e idealiza. Então, na empresa do trabalho funciona dessa forma hoje.
Algumas empresas, já passei por empresas em que o próprio designer discutia com o cliente, enfim, essas questões mais técnicas, digamos, né, de tamanho, profundidade, formato, geometria, e ele mesmo desenhava, ele mesmo passava isso para modelagem, ele mesmo imprimia. Então, como eu disse, novamente, empresa para empresa, setor para setor, né, uma empresa de médio porte, uma empresa de pequeno porte vai ter menos recurso humano do que uma empresa de grande porte, que vai ter mais recurso humano e mais recurso financeiro para você gastar, para você despender nesse tipo de ação. Então, na divisão industrial aí do trabalho e com a modernização do trabalho vem essa nova demanda, né, que é uma questão de deixa eu só colocar um ponteiro aqui, que é uma questão que ajuda na viabilidade financeira, na viabilidade física do seu projeto, e passa a ter, ou passa a contribuir para o que nós chamamos... Cadê meu mouse? Aqui. E passa a ter, ou passa a contribuir para o que nós chamamos de usabilidade, ou a experiência do usuário. Então, existem sites aí que pagam para pessoas baixarem aplicativos que estão em testes para eles avaliarem a experiência, para eles avaliarem a usabilidade do aplicativo. E o que é isso? Nada mais do que um protótipo. E aí, nesse momento, a gente sai de um protótipo do campo físico para um protótipo do campo virtual. Então, sim, existe essa possibilidade de criar protótipos em diversos, entre aspas, setores, entre aspas, ou mundos, né? No mundo físico, no mundo digital. Né? Então, existe essa possibilidade. Nessa aula, a gente vai tratar de forma mais aprofundada, né, com maior ênfase nos protótipos físicos, no mundo real, que são palpáveis, né? Mas que ainda assim agrega e tem essa questão de usabilidade, de experiência do usuário bastante forte. Só lembrando que cargos relacionados a UX, né, que é essa questão de experiência do usuário, está muito forte hoje em dia, e cursos aí como design de produtos são grandes disputadores, né, os formandos desses cursos são grandes potenciais disputadores dessas vagas. Bom, então, com todo esse ajuste, né, que você faz um protótipo, tem que engrossar um pouquinho mais a perna do boneco, vai lá, faz um ajuste, faz outro protótipo, tem que reduzir um pouco de peso, tem que fazer não sei o quê. Com todos esses ajustes, né, todo esse passo a passo do seu projeto, você vai ganhando e vai incorporando, chegando ao seu produto final. E quando a gente fala de produto final, existe aí passo a passo, né? Um jogo de etapas que deve ser bem pensado para que seu tempo seja otimizado, para que seu recurso financeiro, para que seu recurso humano seja otimizado e utilizado da forma mais rentável, da forma mais eficiente possível. Diante desse passo a passo que eu estou comentando, existe aí uma certa divisão de etapas criada por Husserl em 2017. E eu vou trazer essas 11 etapas que ele descreve para a gente comentar aqui de uma forma mais rápida, tá? Lembrando que essas etapas estão presentes na sua apostila. Deixa eu beber uma água. Bom, a primeira etapa, então, consiste na problematização e na contextualização. Então, da onde que vem a necessidade de eu construir um protótipo de um bonequinho? Algum problema por trás existiu ou existe para eu ter essa necessidade. Então, primeiro, eu tenho que entender qual é esse problema. Por que eu estou tentando resolver esse problema? Como que eu vou resolver esse problema? Quais ferramentas eu vou utilizar para resolver esse problema? Então, eu vou começar a problematizar, eu vou começar a fazer questões, a fazer questionamentos. Por quê? Como? Quando? Qual material? Qual o custo? Qual o valor máximo de verba, de recurso financeiro?
para que na sequência a gente já tenha, pelo menos, as definições básicas ali do problema, né? Para um caminho para seguir. Então, se eu tenho que eu tô, se no meu problema, eu cheguei à conclusão que eu tô criando sei lá, um boneco para uma criança de faixa etária de 1 ano, eu não vou criar um boneco que tenha objetos ou que tenha partes muito pequenas para ele não engolir. Então, eu já tenho uma definição de um caminho a seguir, né? Então, eu estou seguindo o caminho de, opa, não vou criar objetos pequenos. Opa, não vou criar elementos pequenos que ele coloquem em risco a criança, né? Então, eu tenho uma definição afinada do que eu estou desenhando, do que eu estou pensando, do que eu estou planejando? Ainda não. Mas eu tenho definições básicas que vão me dar instruções de onde seguir. Aí, na sequência, começam os estudos, as análises e as pesquisas. Então, qual é o tamanho máximo, aliás, qual é o tamanho mínimo ali que eu posso colocar que não coloque em risco o tamanho a uma criança, né? Então, qual o tamanho mínimo da cabeça, que é uma bolinha do boneco, que eu vou colocar que não coloque em risco a vida da criança, que ela não vai conseguir colocar na boca. Então, você começa a fazer estudos, você começa a fazer análise, você começa a fazer pesquisas e começa a aprofundar a sua ideia. Uma vez que você começa a aprofundar a sua ideia, começa a aprofundar as suas conclusões, a gente vai estar entrando, vai estar discutindo, vai estar falando aí da seguinte etapa, dos dados e dos fatores condicionantes conhecidos. Então, uma condicional eu não posso fazer um boneco com uma cabeça menor que, sei lá, 10 milímetros de diâmetro. Não posso fazer um boneco cuja altura dele seja menor que, sei lá, 10 centímetros. Por quê? Porque isso vai colocar em risco o bebê, porque isso pode, sei lá, acarretar em tal coisa, porque isso pode acarretar em tal coisa. Então, tudo isso passa toda aquela questão de pesquisa, de análise e de estudo que você fez na etapa anterior, passa a ser uma condicional na etapa atual. A gente começa a colocar limites. Se eu não posso fazer um boneco menor que X, então, opa, vamos fazer maior. Se eu não posso fazer um boneco com a cabeça com diâmetro menor que Y, então, opa, vamos fazer maior. Então, eu começo a avançar novamente nesse tipo de assunto, nesse tipo de campo aí da minha prototipagem. Na sequência, nós temos aí fases relacionadas às características e às qualidades do material, bem como a necessidade de resumir um conceito, né? Então, a gente já está naquele momento de... Uma vez que eu defini, já fiz um estudo, já fiz uma pesquisa, já comecei a implementar condicionais no meu projeto, eu já consigo definir algumas características, né? Então, se o diâmetro da cabeça não pode ser menor que 10 milímetros, fica um gap muito grande, não pode ser menor que 10 milímetros. Mas o quão grande vai ser, ou quão grande eu estou disposto a fazer? Então, eu começo a caracterizar. Então, vai ser entre 10 e 15, para não deixar algo muito grande, né? Sei lá, 20, 30, 50, 100, 150, eu tenho uma variação muito grande. Então, eu começo a caracterizar, eu começo a fechar as minhas ideias, eu começo a colocar um pouco de limite, eu começo a colocar questões... Cadê meu mouse? Aqui. Eu começo a colocar questões relacionadas à estética, visual, à comunicação, a peso, a espaço, a material. Então, eu quero que meu boneco tenha no máximo, sei lá, 10 gramas. Se eu fizer um boneco com uma cabeça muito grande, putz, vai passar. Se eu fizer um boneco com uma altura muito grande, putz, vai passar. Então, como eu disse, a gente começa a colocar limites, né? Então, tudo isso vai começar a caracterizar o meu protótipo, nesse caso, um boneco que a gente está fazendo de exemplo. E aí vem a etapa do resumo das necessidades dos conceitos. Então, uma vez que a gente já tem ali limites estabelecidos, ou ao menos pré-estabelecidos, e lembrando que limites podem ser alterados, limites podem ser mudados,
Uma vez que eu já tenho ali limites estabelecidos, eu já tenho a minha formação do conceito, né? Então, eu estou criando um boneco X que vai ter ali tal cor, que vai ser feito de tal material. Por que tal material? Porque não é tóxico para o bebê colocar na boca. Porque o processo de pintura que eu vou realizar, a pintura não sai fácil. O bebê pode mastigar, que não vai engolir tinta. Então, eu começo a ter conceitos, eu começo a ter ideias bem definidas, e aí esses conceitos, essas ideias podem passar, normalmente vão passar por análises de avaliação, né? Então, você vai ter que apresentar essas ideias provavelmente para o superior, para a equipe, enfim. Então, uma mesa de discussão vai ser formada aí para seguir com essa ideia, ou já barrar aqui. Por que seguir com essa ideia ou já barrar aqui? Porque uma vez que a gente já tem as ideias, né, o conceito fixado, a gente começa a buscar, a realizar o que nós chamamos de benchmarking. O benchmarking, só fazendo um parênteses aqui para explicar esse conceito, o benchmarking é uma ação, uma atitude que você começa a questionar, talvez o seu concorrente, talvez outro setor da sua empresa, talvez outra planta da sua empresa, enfim, você começa a questionar se eles já tentaram fazer alguma coisa igual. E se sim, por que não deu certo? Ou se sim, quais foram as dores que eles tiveram para fazer aquilo? Né? O que a gente chama de lessons learned, né? Quais são as lições aprendidas. E por que isso é importante? Porque se você está tendo uma ideia que talvez o setor do lado ou a planta, vamos imaginar que a planta da sua empresa está em São Paulo, mas tem uma planta no Rio de Janeiro, uma planta na Bahia, né? Uma sede na Bahia. E se você questionar para o pessoal da Bahia se eles já tentaram algo similar e você descobrir que não deu certo, putz, ou você não vai pelo mesmo caminho, ou você vai seguir um caminho similar, mas já vai trazer alguma proposta de solução para aquele problema que eles tiveram. E isso é muito comum fazer, né? Esse benchmarking, essa comparação de soluções, essa comparação de resultados. E aí pode até parecer estranho, né? Na minha fala eu disse assim, você vai fazer um benchmarking com o seu concorrente. Putz, quem vai ter intimidade para falar com o concorrente, para ver o que deu certo, para você seguir o caminho que vai dar certo? Incrivelmente, existem muitas empresas que têm essa abertura. E é uma coisa que eu me surpreendi muito quando eu cheguei no mercado de empresas, de indústrias multinacionais. Quando eu trabalhava com empresas e indústrias, trabalhava em empresas, em indústrias nacionais, esse contato com concorrentes era muito pequeno, quase que não existia. Então, realizar um benchmarking, perguntar, e aí, fulano, você já fez tal coisa? Deu certo? Não deu? O que você aprendeu com esses erros? Naquela época, para mim, era impossível e eu não conseguia imaginar um cenário que isso fosse possível. Hoje em dia, eu faço muito isso. E aí, vai depender do seu setor. Mas eu vou trazer a minha experiência que eu vivo hoje. Como eu disse, trabalho para uma multinacional de injeção plástica. Faço tampas de perfumaria do Boticário. Obviamente, a Boticário não tem só a empresa que eu trabalho como fornecedor de tampas. Por quê? Questão estratégica. Se um dia eu fechar, ela ficar na mão, né? Se um dia a empresa que eu trabalho resolve parar de fornecer de Boticário, arruma um cliente que é mais rentável, vai ficar na mão? Não faz sentido, né? Então a Boticário tem mais de um fornecedor para aquela tampa daquele perfume X, né? Ok, até aí nenhuma surpresa. O que acontece todo perfume que nasce, o Boticário estabelece uma porcentagem de vendas para cada um dos seus fornecedores. Então, por exemplo, para fazer essa tampa aqui, o Boticário vai juntar eu, né, a empresa X, a empresa Y, vai falar assim, olha, empresa X, você, para essa tampa, vai produzir 40% do que eu preciso, e a empresa Y vai produzir 60%. Aí vai ter uma outra tampa. Olha, já que a empresa Y, naquela outra tampa,
estava com 60%, agora você, empresa X, vai ter 60%. E a empresa Y vai ter 40%. Então, eles vão fazendo essa jogada, essa questão estratégica, para deixar todo mundo feliz e todo mundo na mesma pegada. E aí, apesar de eu e a empresa e a outra empresa sermos concorrentes, a gente já tem o nosso garantido. A gente não está brigando por espaço de mercado. Porque já está garantido essa questão de venda. Já é acordo comercial que existe. Então, a gente trabalha juntos. Por mais que nós sejamos concorrentes, nós trabalhamos juntos. Então, se a gente tem que fazer a mesma tampa, ficar igual em questão estética, em questão funcional, em questão de tração, em questão de ensaio, em questão de temperatura, se a gente tem que fazer tudo ficar igual, por que não trabalhar em conjunto? Por que não perguntar? E aí, você fez isso? Deu certo? Que bom, vou fazer aqui. Ou, e aí, você fez isso? Não deu certo? Putz, não vou nem tentar aqui. E isso acontece. No meu dia a dia, hoje, isso acontece. Era algo que eu imaginava há 5, 6 anos atrás? Não. É algo que acontece hoje. Então, essa é uma etapa muito importante. Além de, uma vez que essa etapa é concluída, vem a questão de geração e de representação de ideias. Então, nesse momento, a gente começa, uma vez que eu já tive ideias, já discuti caminhos, eu começo a desenhar. Eu começo a modelar, eu começo a estimular minha criatividade, eu começo a ter os primeiros esboços do meu desenho, de uma forma rápida, de uma forma fácil, só para ter uma ideia, começar a colocar as coisas no papel. Seguindo, então, para a etapa dos métodos criativos e heurísticos, e essa etapa consiste talvez houve ali uma falta de ideias, talvez estou com dificuldade de pensar, de melhorar, de afinar o meu conceito, estou com dificuldades em quais ferramentas, em qual processo de pintura, sei lá, em alguma etapa do meu processo estou com dificuldade. Aí a gente pode usar uma ferramenta chamada brainstorming. Lembrando que essa questão de método da etapa de criatividade heurística, muitas vezes não existe em alguns projetos, né? Então, às vezes, a equipe está tão estimulada em questão de criatividade que já vem embutindo, né? Já vem colocando essas ideias ao longo de cada uma das etapas que a gente já veio discutindo. Às vezes, a equipe é pequena, a pessoa está cansada, é final de ano, chefe chato. Ocorre, sim, falta de ideias, né? Essa falta de criatividade momentânea, tá barrado, pegando em casa, sei lá, aconteceu alguma coisa, bateu o carro. Então, a gente tem esse bloqueio criativo em alguns momentos. Então, existe a ferramenta chamada brainstorming. Brainstorming, uma tradução literal, aí seria uma tempestade de ideias, que você começa a escrever tudo que é ideia. Você, e pode ser você sozinho ou você em uma equipe, tudo que é ideia que vai surgindo na cabeça, sem se importar se a ideia é boa ou ruim. Então você vai ter uma tempestade, você vai despejar ali todas as ideias em um papel e depois você vai eliminando. Putz, essa ideia não é tão boa. Putz, essa ideia também não é tão boa. Nossa, essa ideia tem potencial. Nossa, essa ideia é muito boa, vamos discutir ela melhor. Então a gente começa, primeiro a gente faz ali entre aspas, uma chuva de ideias e depois a gente começa a descartar ou aceitar essas ideias. Como eu disse, não é uma etapa 100% obrigatória, né? Vai depender da situação. E aí a gente vem para o texto explicativo e justificativo. Né? Então, uma vez que a gente já tem uma ideia, uma questão criativa já bem definida, a gente escreve o porquê disso. Como assim escreve o porquê disso? Vamos voltar lá para o meu exemplo da empresa que eu trabalho. Trabalhar com as tampas do Boticário. Tivemos lá a ideia X. A gente vai fazer dessa forma. Já vou disparar a produção? Não. O Boticário tem que aceitar, né? Ele que é o cliente, ele que vai comprar, ele que vai pagar. Então, ele tem que aceitar. Né? Então, como que ele vai aceitar? Eu vou escrever um texto, eu vou explicar, eu vou argumentar, eu vou trazer o conceito, vou montar um slide, vou montar uma apresentação, vou fazer um briefing,
sei lá, eu vou convencer ele a comprar essa ideia. Né? Então, esse é o momento da explicação, do seu pitch, né? Você vai vender a sua ideia. E aí, depois, nós temos a questão de desenhar e de modelar, já partindo para o protótipo. Né? Então, uma vez que a gente já tem ali esboços, nós já temos uma questão de custo meio que estabelecida, a ideia já aprovada pelo seu cliente, a gente começa, aí a gente parte então para os protótipos. Lembrando que etapas podem ir e vir, né? Então você fez lá seu protótipo, entregou para o seu cliente não gostou, pediu para trocar, para mudar de ideia, pediu para mudar de conceito. O cliente no primeiro momento gostou, levou para o acionista da empresa, que o acionista não gostou. Então, várias coisas podem acontecer no meio do caminho. E vão acontecer, e é normal acontecer. Então, essas etapas entre ir e vir, vai ser comum, tá? É chato, não é eficiente, mas vai ser comum, pode acontecer. Então, deixando claro, né, que essa interatividade e iteratividade, né, esse vai e vem, vai ser comum, ou pode ser comum. E uma vez que a gente está falando de tipos de protótipos, eu quero destacar... Existem mais de 3 tipos de protótipos, mas eu quero destacar 3 tipos de protótipos aqui com vocês. O primeiro deles é o protótipo de viabilidade. O segundo é o protótipo de baixa fidelidade. E o terceiro é o protótipo de alta fidelidade. Então, o protótipo de viabilidade é aquele protótipo que você faz para entender a viabilidade em algum aspecto. Então, algum aspecto de produção, algum aspecto visual, algum aspecto financeiro. O que nós fazemos? Né? A gente faz lá um protótipo de viabilidade, porque, vamos lá, algumas tampas são injetadas já na cor final. Outras tampas passam por processo de pintura, de metalização. Então, são processos intermediários. Como que eu sei? E processo de metalização numa tampa é muito caro. Como que o meu cliente ele já vai fechar um contrato que eu vou estar fornecendo uma tampa metalizada, sendo que ele não viu nem o resultado ainda? Então, o que nós fazemos? Nós fazemos protótipos de viabilidade. A gente vai lá, faz uma peça na impressora 3D, muitas das vezes, ou mesmo injeta em alguns poucos casos, faz essa peça e aplica o processo de metalização. Ficou bom? Ótimo, faz o contrato, todo mundo assina, a vida segue, corre para o abraço. Não ficou bom? Putz, que pena, vamos pensar em outra coisa, vamos tirar essa etapa, vamos acrescentar outra etapa, vamos mudar de ideia. Aí é uma questão de viabilidade. Foi viável, não foi viável. Cada setor utiliza de uma forma, né? Você pode verificar a viabilidade em diferentes parâmetros. Temos também os protótipos de baixa fidelidade, que é aquele protótipo que não vai ser tão fiel ao seu produto final, né? Então pode ser que ele não tenha as mesmas dimensões do produto final, pode ser que ele não seja a mesma cor que o produto final. Enfim, é um produto ali de baixa fidelidade, mas que lembra em algum aspecto, que serve para alguma coisa. Né? E aí, vamos lá novamente com exemplos reais. Quando a gente está na fase de cotação de um projeto, para tentar ganhar aquele projeto, o que a gente faz? A empresa que eu trabalho, a gente imprime protótipos em baixa fidelidade para mostrar para o cliente, falar assim, olha, né, a gente está lá na mesa de reunião discutindo e fala, olha, eu tenho essa tampa, nessa tampa eu consigo fazer isso e te oferecer tal produto. Mas por que de baixa fidelidade? Porque normalmente é impresso em uma cor branca ou preta, que são cores mais baratas. Normalmente não tem precisão, rigor dimensional, então vai ter partes tortas. Normalmente não tem um acabamento superficial legal, né? Não tá lisinho, tá áspero. Mas por que então? É porque a gente pega na mão. Quando a gente está discutindo questões estratégicas de um trabalho, se o cliente pegar na mão algum produto, faz toda a diferença.
Então, a gente usa protótipos de baixa fidelidade nesta etapa, principalmente. Todas as empresas fazem isso? Não. Algumas empresas utilizam protótipo de baixa fidelidade para outros fins, né? Cada empresa é uma empresa. Existe ainda os protótipos de alta fidelidade. Nesse caso, a gente vai estar tratando, a gente vai estar falando de protótipos que se assemelham muito ao que é real. Né? Então tem um acabamento superficial legal, já é mais lisinho, questão dimensional é muito similar ao real, questão de peso, questão de cor, tudo isso já tem uma fidelidade maior. Trago aqui um protótipo, né, de uma caixa de garrafa, né? Você monta, tipo um papelão, tipo um papel que você monta para armazenar ali, para você inserir as garrafas. A gente pode pensar quando você vai no McDonald's, no drive-thru e pede um combo lá que tem refrigerante. Né? Ele vem dentro de uma caixinha, entre aspas, que você encaixa o refrigerante para não cair. Né? Que é semelhante a essa questão do papel que você vai lá e monta. Com um protótipo desse, você consegue realizar testes, diversos tipos de testes relacionados à força estática, dinâmica, se vai aguentar o peso, se não vai aguentar o peso, teste funcional, né? Então, se eu quero saber que se não vai cair, eu vou lá, testo, monto, coloco no carro, saio andando, teste ergonômico para saber se é fácil carregar, se cabe numa mão, se não cabe numa mão, teste de volume e estético, tá bonito, não tá bonito, ocupa muito espaço, cabe ali dentro do carro em algum lugar de apoio, não cabe. Testes de produção, se vai ser viável produzir aquele item, teste de apresentação, teste promocional, teste de arranjo relacionado ao layout da fábrica, teste eletrônico, se for o caso. Enfim, em um protótipo você consegue aplicar diferentes camadas, diferentes profundidades de testes. E aí a gente vem a grande pergunta: como prototipar? Né? Como que eu começo a executar esse tipo de ação? Para a gente entender como que a gente pode prototipar, é importante que seja apresentado algumas ferramentas de prototipagem. Então, até alguns anos atrás, era muito comum a prototipagem manual, que você mesmo fazia de forma manual, entre aspas, arcaica, o seu protótipo. Você utilizava cola, papel, fita adesiva, algum tipo de espuma, algum tipo de argila, madeira, e fazia lá o seu objeto, dava lá o seu formato. Hoje em dia não é mais tão comum isso no dia a dia da indústria. Por quê? Fazer alguma coisa de forma artesanal, como a gente está falando aqui, ocupa muito tempo, ocupa muita mão de obra. Empresa não tem espaço para isso. Empresa quer um protótipo que seja pronto de um dia para o outro. Quer que uma única pessoa dê conta, né? Questão de custo de mão de obra, questão de custo de material, questão de tempo. Então, hoje em dia, existe o que chamamos de prototipagem rápida. A gente já vai entrar nesse assunto. Mas existe sim ainda aquelas pessoas, talvez pequenos profissionais, pequenos artesãos, que ainda trabalham com essa prototipagem manual, essa prototipagem, entre aspas, arcaica. Né? E aí vai dar um aspecto mais emocional para a coisa, mais manual, enfim, vai depender do que você quer passar para o seu cliente, né? O que você quer colocar de valor agregado. Mas o nosso foco é na questão de prototipagem rápida. E quando a gente trabalha com questão de prototipagem rápida, a gente não pode deixar de falar que está intimamente ligado aos softwares. Então, são softwares que realizam os projetos, as modelagens, as análises, em alguns casos, as validações e a otimização de peças. Como assim são os softwares que fazem isso? Vamos lá. No meu emprego anterior, como eu disse lá no início da minha aula, eu projetava elevadores.
Então, eu utilizava um software chamado SolidWorks para projetar, modelar de forma tridimensional um elevador e todos os seus componentes. Todos, desde um parafuso até o teto de um elevador. Eu imprimia 3D, imprimia impressora do 3D esse elevador? Não, a gente de fato fabricava esses componentes para testar. Fabricava o elevador inteiro? Não. Componentes específicos, partes funcionais específicas. Não era uma prototipagem de alta fidelidade, mas era uma prototipagem que conseguia me dizer se estava funcional ou não estava funcional. Um outro ponto importante é que o próprio software que eu modelava, que era o SolidWorks, eu realizava ali etapas relacionadas à análise e simulação da minha peça, ou do meu projeto. Então, no próprio software, trazendo uma questão de engenharia aqui para vocês, eu utilizava o próprio software para realizar análise de fadiga, análise de vida útil, análise de falha, simulações computacionais, de fato, para já me reduzir risco de fabricar e não dar certo, né? De não perder tempo criando um protótipo, montando e não dar certo. Então, o próprio software já me ajudava nessa questão, né? Nesse quesito. Então, os softwares de modelagem 3D, no geral, são conhecidos como CAD, né? E existem aí uma infinidade de softwares CAD no mercado. E com o software CAD você consegue definir questão de material, questão de semelhança com a realidade, enfim. Trago aqui para vocês um link de um Pinterest que dá para ver. Vamos ver se eu consigo abrir aqui. Deixa eu ver se eu consigo trocar de tela. Só para vocês verem o quão avançado, e alguns de vocês, ou todos de vocês, não sei, já devem ter esse conhecimento, mas só para vocês verem o quão avançado nós estamos em questões de modelagem, de simulação. Denise perguntou assim, professor, boa noite, conhece algum software gratuito nessa área? Denise, alguns softwares possuem licença estudantil, tá? Então, SolidWorks é o software que eu utilizo de modelagem e que você consegue imprimir uma impressora 3D pelo SolidWorks, tá? Existe a versão estudantil, existe a versão paga. AutoCAD, existe a versão estudantil que é gratuita e existe a versão paga. Creo, existe a versão gratuita e existe a versão paga. Solid Edge, outro software que você consegue imprimir em impressora 3D, né? Você consegue modelar e do próprio software mandar para a impressora 3D. Existe a versão gratuita, existe a versão paga. Deixa eu ver se eu lembro de mais algum. Inventor talvez seja o software mais moderno de modelagem em 3D hoje no mercado. Muito utilizado em engenharia civil, principalmente, mas que muitos designers utilizam também. O Inventor não vou saber dizer agora se existe a versão gratuita, tá? Por conta do hype que ele está tendo, né? De ser o mais utilizado no mercado, mais desejado. E eu não sei se tem uma versão gratuita, mas, enfim, deixa aqui como informação aí que é um software bastante conhecido. Bom, deixa eu mudar minha tela aqui, só para abrir o site com vocês. Cadê? Aqui. Então, vocês terão acesso ao slide, né? Mas deixa esse site, esse Pinterest, que eu achei bem interessante, como vai a curiosidade, aí para a gente ver o quão avançado nós estamos com questão de impressão 3D. E com impressão 3D, a gente pode trazer para a questão de prototipagem, né? Então, a gente pode simular aí, pernas, membros para deficientes, para quem quebrou algum membro do corpo, objetos, tipo essa arminha que dispara tic-tac, objetos tipo Fusca, objetos relacionados a máquinas, né, que seria uma máquina transportadora, tipo um carrinho transportador.
Então, existe aí a lanterna do Batman, chassi de veículo, óculos, chassi de carro, carcaça de carro, perdão. Enfim, existe aí uma infinidade de elementos que podem ser impressos, estão sendo impressos por impressora 3D, só para a gente ter uma noção e abrir um pouco a nossa mente em relação a o que eu consigo fazer com impressora 3D, né? O que eu consigo projetar com impressora 3D. Até onde eu consigo utilizar ela para fabricar um protótipo para minha empresa, para o meu emprego, para tal produto. Enfim, né? As opções são as mais variadas possíveis. Bom, deixa eu voltar aqui para meu slide. Bom, aqui, logo na sequência, eu deixo alguns slides falando das vantagens e desvantagens da prototipagem. Eu vou passar rapidamente por esses slides, porque essas vantagens e desvantagens eu já falei na minha fala ao longo aqui da aula. Mas eu vou passar aqui só para vocês verem, né, calibrarem, perdão, aí esses pontos. E deixo por escrito, né, para quem quiser depois ter o slide, poder sempre consultar. Então, dentre as vantagens, nós temos aí, a gente consegue produzir peças de alta complexidade geométrica, não é necessário o uso de algumas ferramentas para fixação, uma vez que a própria impressora... Aqui falamos de 3D, tá? Impressão 3D. Uma vez que a própria impressão 3D já pode imprimir ali o seu ponto de fixação, realizar a fixação, realizar a movimentação. O componente, então, ele é fabricado muitas das vezes em uma única etapa do processo, né? Então, você não precisa ficar imprimindo várias peças, depois colocando, juntando. E aí, aqui eu faço um adendo, né? Uma observação que isso vai depender da limitação do seu software, tá? Se o seu software permitir esse tipo de ação, ótimo. Alguns não permitem. Muitas das vezes, você dispensa o uso de cálculos complexos, feitos manualmente. O próprio software já calcula, já simula, então já facilita a vida. E também tem uma questão aí de redução de tempo em relação à obtenção dos protótipos. Como eu disse, existe ainda aquela questão do protótipo manual, entre aspas, arcaico, né, que leva, sei lá, dias para ser feito. E agora temos aí os protótipos realizados, fabricados a partir de impressão 3D, que levam algumas horas. Como desvantagem, nós temos a questão de complexidade do processo, a questão de acabamento do processo e a questão de não ser indicado para grandes quantidades, né? Então, a complexidade do processo. É qualquer pessoa que vai saber mexer na máquina 3D? É qualquer funcionário que vai conseguir modelar, que vai conseguir fazer o desenho na máquina 3D? Não é. Então, a gente tem uma complexidade de processo, talvez uma dificuldade aí. Hoje em dia nem tanto, né? Mas já teve mais essa dificuldade em achar uma mão de obra mais especializada, que tem esse conhecimento mais específico para conseguir executar a função desejada. Questão de acabamento, por quê? As máquinas mais comuns, que são as mais baratas, elas acabam não entregando uma performance de acabamento, né, uma eficiência de acabamento muito legal. Então, a superfície fica mais áspera, talvez fique com os buraquinhos, porque as linhas não se fecham. Mas por que isso? Porque a máquina entre aspas, de pouca ou de baixa qualidade, né? Porque são as máquinas mais baratas. Aí, se você investir pesado, comprar uma máquina mais cara, aí sim, vai ter uma eficiência mais legal. Mas não é o que as empresas têm feito aqui no Brasil, tá? Pelo menos... mas o professor trabalha em multinacional e na minha multinacional tem. Ótimo. Porque a empresa que eu trabalho tem verba, né? Uma empresa grande. Agora, pega aí uma empresa de pequeno, médio porte no interior de São Paulo. Se tiver uma impressora 3D, já é alguma coisa, né? Já é um avanço. Então, acaba ainda que é uma desvantagem ou é uma limitante do processo essa questão de acabamento. Não por falta de máquina boa, mas por conta de recurso financeiro que muitas vezes não está disponível para a empresa.
E questão aí de quantidade de produzir em grande escala, né? Você não consegue produzir, você consegue produzir em grande escala, mas acaba sendo um processo muito caro. E aí não faria muito sentido, né? Então a gente tem essa limitante de custo de recurso financeiro também. Bruno comentou aqui, já tive a oportunidade de utilizar uma impressora 3D, fiz alguns chaveiros, muito legal como funciona o material. Que legal, Bruno. Bruno, qual software você utilizou para modelar esses chaveiros? Ou você pegou algum arquivo da internet pronto já de chaveiro e só mandou imprimir? Porque existem diversos sites, né, que são as bibliotecas virtuais na internet, que já tem diversos arquivos padronizados para impressão. Esse dia eu estava fuçando aí à toa, eu encontrei um site que tinha o Pikachu para impressão, carrinho da Hot Wheels, carrinho para quem tem criança em casa, ou irmão pequeno, sobrinho, enfim. Já deve ter ouvido falar daquele filme Carros, né, que tem o Relâmpago McQueen, enfim. Tinha ali esses personagens dos carros para imprimir, nomes, nesses nomes mais comuns, Ana, Marcos, João, tinha essa questão dos nomes feitos para imprimir, então você não tinha que desenhar, você não tinha que modelar. Era só você baixar o arquivo, abrir ali o software da sua impressora 3D e imprimir. Né? Então, por isso que eu pergunto, Bruno, você desenhou? Se sim, por qual software? Ou se não, né, se você baixou aí de uma biblioteca virtual, qual que é a biblioteca que você baixou? A gente vai interagindo dessa forma. Bom, seguindo aqui, uma vez que a gente já ditou aí as vantagens e desvantagens, a gente vai caminhar para a última etapa da nossa aula, que é no aprofundamento das técnicas de prototipagem rápida. E quando eu falo de prototipagem rápida, eu estou falando, aliás, nessa aula eu vou me referir a 3 tipos de prototipagem. A estereolitografia, também chamada pela sigla SLA, a sinterização a laser, também chamado por SLS, ou a deposição por fusão, que é a mais comum, também chamada de FDM. Existem outras técnicas de prototipagem rápida que eu não vou trazer aqui porque, né, quantidade muito grande, essas são as mais comuns, é a primeira técnica, depois é a primeira que se popularizou, depois é a mais comum hoje em dia. Então, eu vou destacar essas 3, né? Mas saibam que existem outras. A começar, então, pela estereolitografia. Então, essa foi a primeira técnica de impressão 3D que foi criada aí. Surgiu lá no ano de 1984 e não faz tanto tempo, né? Se for ver, faz quase 30 anos, 29 anos. 29 não. 84, 94, 10, 2004, 20, 2014, 30, 2024, 40, quase 40 anos. Errei por 10. Então faz quase 40 anos, não tem meio século ainda que a técnica foi criada. A gente já tem um avanço gigantesco aí em 40 anos, né, desde a primeira. Então essa técnica consiste na utilização de uma fonte a laser que é direcionada para solidificar a resina que é trabalhada. Eu vou falar, pessoal, das 3 técnicas e depois eu trago vídeos de cada uma delas. Tá? E depois, então, eu rodo os vídeos para não ter que ficar saindo, entrando. Eu falo, então, das 3 e depois eu mostro os vídeos. Beleza? Então, essa é a primeira técnica que utiliza aí um laser, né, de uma fonte de laser. A segunda técnica já é um pouquinho mais moderna, quer dizer, é um pouquinho mais comum, foi criada ali mais ou menos na mesma época, na década de 80, e também consiste na utilização de um feixe de laser. Contudo, a diferença é que essa técnica utiliza um polímero em pó. A outra não, a outra não utiliza um polímero em pó. Então, essa é a principal diferença. Aí esse pó vai construindo camadas e o laser serve para ir fixando, enrijecendo essas camadas. Perdão. E ir enrijecendo essas camadas, tá? E aí eu trago um vídeo também, mas que eu vou abrir daqui a pouquinho. E aí chega na última etapa, na última técnica,
que é a deposição de fusão. A deposição de fusão é a mais utilizada hoje em dia, é a mais popular, e que nós temos ótimos resultados e também resultados não tão legais. Como assim? Nós temos máquinas de deposição máquinas de deposição de fusão que apresentam aí uma super eficiência, uma estética maravilhosa, questão dimensional, precisão, acabamento maravilhoso, só que são caros. Mas nós temos também máquinas de deposição de fusão mais baratas, mais acessíveis, que não vai te agregar, não vai te dar tanto rigor dimensional, tanto um acabamento superficial não vai ser tão legal. Mas, enfim, existem aquelas máquinas meio termo, né? A empresa que eu trabalho tem uma máquina super, super cara, super avançada, super moderna de deposição de fusão. Porém, a máquina anterior, aqui a máquina é nova literalmente, deve ter tipo um mês. A máquina anterior era uma máquina aí de médio termo, eu diria, né? Não é nem muito cara, nem muito barato. Então, assim, existe, né? E essa máquina, esse processo é caracterizado por ter 3 eixos: o Y, o X e o Z. Então, ela utiliza um fio de polímero, né? Um fio de plástico. Esse fio ele vai sendo puxado pela máquina e a máquina vai andando em algum dos eixos, né? Então, só desenhando aqui para vocês terem uma noção. A gente teria aí os 3 eixos, seria para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, cima, baixo, direita, esquerda, frente e trás, né? Pensando aí nos 3 eixos de movimentação. E agora sim, eu abro os vídeos para a gente dar uma olhadinha. Mas antes, o Bruno respondeu aqui no chat. Bruno falou assim: dessa vez, né, que ele fez o chaveiro, ele baixou em uma biblioteca virtual, né? Infelizmente, ele não lembra o software que ele utilizou para imprimir na impressora, mas que ele pretende se aprofundar na modelagem. Legal, Bruno, legal. Só a título de curiosidade, essa é a primeira disciplina de prototipagem, né? A gente vai ter disciplinas aí de aprofundamento no futuro, tá? Só para curiosidade de vocês. Bom, deixa eu colocar os vídeos aqui. Vamos lá. Então, a primeira técnica, o primeiro vídeo que eu vou abrir aqui com vocês é da técnica... É da técnica de estereolitografia. Se vocês se lembram, é uma técnica, né? Então, meio do laser e do material que vai estar presente na superfície, ele vai moldando ali o seu objeto. Não é uma técnica mais comumente utilizada, mas ele vai moldando o seu material. Uma técnica cara, enfim, perdeu ali a sua popularidade. Na sequência, nós também temos uma técnica laser, porém que é a SLS, porém que utiliza o pó, né, um polímero na forma de pó para sintetizar ali o seu material. Então, aqui ele mostra a etapa aí do processo, do pó que vai sendo construído, enfim, também é uma etapa, é um processo a laser. Por fim, pessoal, todos esses links, quem quiser assistir com calma, ouvir, tá no slide, tá? Vocês terão acesso ao slide. Por fim, nós temos aí o processo mais comum, que é o que eu me interesso em mostrar para vocês, que é o mais popular. E esse sim, eu vou deixar rodar o vídeo quase que inteiro. Só para vocês verem, deixa eu pular para a parte que inicia, a peça, né, a máquina se move em todas as direções, frente, trás, direita, esquerda, cima, para baixo. Se vocês observarem, aqui no canto direito, tem um rolo de fio, de polímero. Esse fio ele está sendo puxado, ele está sendo derretido, ele está sendo depositado e está formando ali o meu objeto. Então, essas são as principais características dessa máquina. A presença necessária de um rolo de polímero
e a movimentação nos 3 eixos. Deixa eu só fazer aqui o resultado. Então, esse foi o resultado aí do item que ele construiu. Enfim, vocês terão acesso ao link também. Voltando aqui, só para finalizar a minha aula, voltando para o último slide, deixa eu colocar aqui. Opa, faltou fechar o vídeo. Pronto. Então, uma vez que a gente constrói, né, a gente produz, fabrica o nosso produto numa impressora 3D, nosso protótipo em uma impressora 3D, existem alguns processos que eu posso dar para acabamento. Preciso dar? Sou obrigatório a fazer alguma coisa nesse sentido? Não. Posso? Pode. Né? No meu caso, quando eu trabalho com tampas de perfumaria, a gente faz para tentar deixar o mais similar possível, para o cliente ver e enxergar o que ele vai ter como resultado final do processo. No meu caso, fazemos. Então, você pode realizar processo de pintura, e aí esse processo de pintura pode ser com tinta líquida, com tinta em pó, com esmaltação. Você pode realizar processos de vitrificação, de verniz, hot stamping, que é um tipo de pintura que utiliza calor, skin creel. Mas, e todos esses processos são aplicados também a outros objetos, né? Então, por exemplo, Silk Screen, ele é aplicado em vidro, normalmente, comumente. Hot Stamping, em plásticos. Mas, enfim, existem técnicas que aproximam esses resultados, essas técnicas, para os protótipos, para tentar aproximar ao que você vai ter como real. Você consegue aplicar questão de jateamento, texturização, gravação, enfim, tudo para aproximar do real o seu protótipo. O Brasil, só para encerrar a aula aqui, então, o Brasil hoje não está no pior dos cenários, né? Então as empresas estão passando a consumir esse tipo de máquina, a produzir mais protótipo, a comercializar esse tipo de material, só que ainda há muito a ser progredido, há muito a ser melhorado. A gente tem que sair ainda daquela etapa de empresas comprarem máquinas ruins, entre aspas, né? Máquinas de baixa qualidade e passarem a consumir máquinas de melhores qualidade. Mas já é um grande avanço que as empresas estão consumindo, né, esse tipo de máquina. O resto é um processo natural, aí, né, um fluxo natural, de acordo com a popularização dos equipamentos. Beleza, pessoal? Muito obrigado. E agora fico à disposição caso tenha alguma dúvida em relação a algum exercício, fórum, atividade prática, dúvida da disciplina, enfim, fiquem à vontade para questionarem o que quiserem. Beleza? Vou dar uns 5 minutinhos aqui, enquanto eu bebo minha água, vocês podem questionar. Bom, acredito que não temos dúvidas, não vi manifestações no chat. Então, eu finalizo por aqui. Pessoal, muito obrigado a você que acompanhou, você que assistiu. Muito obrigado e espero ver vocês em uma próxima oportunidade. Até mais. Opa! Bom, gente, voltando aqui. Essa aula é incrível. Aprendi muito tanto quanto vocês, né? A gente acompanhar a aula e revisar o conhecimento. Bom, eu estive aí no chat, né? Falei algumas coisinhas aí para vocês e dei aquela interagida. Bom, agora não teve uma dúvida muito frequente para abordar no final da aula, né? Acredito que é uma aula tranquila, muitos vão assistir ela de forma assíncrona, né? Vão ver ela depois
ser lançado e outros estão acompanhando aqui. Inclusive, parabéns a todos que estão acompanhando essa aula ao vivo, né? Assim, de extrema importância, né? Você tá aqui ao vivo para poder se comunicar, trocar, né, uma ideia com o professor, ter aquele contato, mas para quem está acompanhando, né, posterior à gravação da aula, não se preocupem, a gente está aqui nos canais da TES para tirar as dúvidas de vocês, e o professor muitas das vezes ele deixa o e-mail dele durante a aula para responder, né? Bom, então é isso, gente. Desejo a todos uma boa noite. Qualquer dúvida, entre nesses canais aí que a gente vai estar respondendo vocês. Não esqueça de assinar a lista de presença, lembrando que nela você avalia a aula e escolhe o tema da próxima aula. Beleza? Então, vamos nos ver aí mais vezes. Pode apostar que sim. Então, uma boa noite e tchau, tchau.